Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos a nossa morada. Jesus continua falando aqui mais algumas coisas, fala da paz, mas eu quis parar aqui, porque a sensação que eu tenho da caminhada é que nós falamos que somos cristãos, mas nós não temos consciência do que isso significa. O que é ser cristão? Eu acho que a gente não tem a dimensão disso. Eu acho que a gente não tem dimensão do que significa isso que eu acabei de ler. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. O que significa isso? Vocês acabaram de ouvir. Que nós passamos a ter a nobreza de ser a morada da Trindade. Isso não é uma ilusão, não. Entender que Deus habita em mim como Ele habita em ti. Aquele Deus que eu acho que está longe, Ele está dentro de cada um de nós. Na nossa parte mais íntima, lá na nossa alma, habita a Trindade. Então, como é que nós já caminhamos até hoje sem essa consciência? Então, a gente está sempre fora. Vocês ficam me olhando com essa carinha assustada, né? Mas que dia que ele chegou, filho, que eu não estou sabendo? No dia do nosso batismo. Então, Deus habita em nós pela graça. Quem que pode expulsar Deus de dentro do seu coração? Dentro da sua alma? Quem que pode expulsar? Não tenha medo, nós somos irmãos. Nós estamos aprendendo junto. Nós temos que encontrar todo mundo no céu. Nossa caminhada é para ir embora para o céu. Quem tira Deus de dentro de nós? O pecado. O pecado expulsa Deus de nós. Então, isso é muito e muito sério. Deus escolheu o nosso coração para Ele habitar. Então, a partir do batismo, vocês imaginem, essa história de amor de Deus conosco é uma coisa tão louca. Esse amor dele é algo para a gente pensar e pensar e pensar. Que Deus, por amor, antes de criar o mundo, Ele nos criou. Um dia vocês vão entender tudo isso. Ele nos criou. Então vocês têm que pensar que nós somos resultado de uma escolha de Deus. E nada é mais livre nesse mundo do que essa liberdade da escolha. Imagina, entre tantas possibilidades de existência, Ele quis Ele quis você. Só isso já é para a gente se sentir completamente diferente do mundo. Fala, eu sou uma escolha. Eu sou alguém que Ele amou. Não, que Ele ama. Eu sou fruto de um desejo de Deus. Ele me quis. Imagina. E Ele habita, então, Deus nos criou. E no projeto uma das coisas mais encantadoras, que é esse projeto de salvação, que Ele fez, cada vida aqui dentro tem um propósito. Cada um de nós tem um papel na salvação. Não só Jesus, não só Nossa Senhora, não só os santos, mas cada um. Filho, mas minha vida é insignificante, mas é isso mesmo que é para ser. É assim. Às vezes a gente quer ser um holofote, Deus quer um pau de fósforo, não é assim mesmo, não tem problema não. É o que Ele quiser. Então tem que prestar atenção nisso. Eu tenho um papel na salvação, você tem um papel, e ninguém vai fazer o papel do outro. Guardem isso. Então Deus nos cria. E Ele faz esse projeto de salvação, que é uma coisa, é esse amor enlouquecedor de Deus. Se a gente parar e pensar, Deus nos criou para viver com Ele. O homem peca, e Deus faz esse projeto de buscar. Que se Deus não tivesse feito esse projeto de buscar, a gente não teria conhecido essa doçura chamada Jesus. Deixa eu pensar nisso. Mas eu fico pensando, minha vida sem Ele, que tristeza que ia ser, que minha vida é uma emoção com Ele. Sem Ele eu ia morrer de tristeza. Eu não ia conseguir imaginar isso. A gente não teria Ele. Não teria. Presta atenção. Os anjos pecaram. Lúcifer era um anjo. E Deus não perdoou. E Deus não buscou eles de volta.
E por que Deus nos busca? Por que Ele fez esse movimento todo no céu para buscar a mim, a você, a cada um de nós? Quando Ele sonhou, não, Ele sabia e participava de cada coisa nossa. Quando Jesus nasceu, Ele nasceu por mim, Ele nasceu por você. Lá no presépio, Ele já devia pensar em nós. Quando Jesus trabalhava como criança com o pai dele, como adolescente, que a gente tem que lembrar que Ele foi o lado humano. E Jesus viveu o lado humano para santificar a nossa humanidade. E ele trabalhou, porque Ele já sabia que eu ia trabalhar loucamente. Ele tinha que santificar o trabalho. Ai, que não é de chorar. E Ele santificou o trabalho por mim e por ti. Isso é de encantar esse amor de Deus e de deixar a gente de boca aberta. Que cada coisa que Ele fez foi pensando em cada um de nós exclusivamente. Ele pensou em cada um, em cada uma, Ele pensou. Na cruz, em cada coisa que Ele sofreu por amor. Para que um dia a gente estivesse junto com Ele. É uma coisa louca. E por causa de tudo isso, né, quando Deus nos cria para nos buscar de volta, para estar perto de nós outra vez, por isso que Ele tinha que voltar. Ele vem e estabelece morada a partir do batismo. Mas é tão maravilhoso que Deus passou a habitar em nós. E é uma das coisas que, depois do amor de Deus, uma das coisas que mais me encanta e me deixa perplexa é a paciência de Deus. Porque Ele fica esperando o momento que nós vamos despertar para essa presença em nós. Há um psiquiatra, claro que eu vou esquecer o nome, que diz que a grande maioria do mundo morre sem ter consciência daquilo que é. Ainda bem que nós não somos dessa parte. Nós temos consciência do outro lado, que em Deus habita em mim. Quando eu escuto, eu fiquei parada nessa frase, é por isso que eu fiquei só com ela. Nós viremos a Ele e estabeleceremos morada. Ele não vai dar uma passadinha, não. Veio para ficar. E sabe o que é uma coisa maravilhosa? Deus não impõe, Deus espera. Ele não te obriga a acreditar que Ele está ali. Ele não vai te obrigar a fazer nada do que Ele quer. A nossa relação com Deus, porque o amor é a coisa mais livre que existe. Eu só venho aqui por amor. Primeiro é Ele, depois é vocês. Nós somos irmãos, mesmo que a gente não se conheça. Tão pertinho. Mas existe um amor, né, de irmãos. Então prestem atenção. Deus vem para poder habitar em nós. Então há tantas coisas lindas que diz que quando a gente nasceu, que Deus Pai, Ele se curvou sobre o berço para nos observar, para enamorar, para pensar que momento Ele poderia habitar em nós. Isso é uma coisa louca, né? A alguns santos Ele permitiu que sentissem a presença dEle vivo. A Santa Margarida, por exemplo, foi uma das que sabia, que sentia especialmente a presença de Jesus. E Jesus falava com ela: o seu coração é aonde eu repouso nesse mundo. Pode imaginar essa conversa. Há um outro santo que eu esqueci o nome, que hoje ele conversava com o anjo da guarda dele. O anjo da guarda dele falou com ele assim: crava os olhos no seu peito e verás quem habita em ti. E ele viu a Trindade. Então as coisas que é para morrer, né? Porque assim, melhor não saber, porque saber tanta coisa, bobagem, né? Mas isso é para poder mostrar que existe uma presença que é real. Então eu não preciso buscar Deus fora de mim. Eu preciso compreender que eu caminho, nunca mais sozinho. Mas com Deus eu tenho que me sentir abraçada, eu tenho que me sentir acolhida, eu tenho que me sentir sendo acompanhada. Uma presença que me inspira. Uma presença que me fortalece, uma presença que me recria. Porque Deus me criou, mas a cada momento Ele nos recria. Um amor que nos sustenta. Por que estamos aqui? Porque não só nos criou, mas nos recria e nos mantém vivo até agora. Se Ele não quisesse, não estaríamos vivos nesse momento. Mas Deus nos mantém de pé. Isso é maravilhoso. Deus que a cada manhã me põe vida de novo, fala: vamos? Que quando está desanimado, fala: coragem, estou aqui, estou fraquinho, te sustento. E isso, essa relação é enlouquecedora. Então a gente não tem dimensão que passamos a ser o sacrário de Deus. O sacrário onde Deus habita. Então eu passo a ser o sacrário vivo, como foi Nossa Senhora. E ela gerou aquele que hoje habita em nós. Isso é enlouquecedor.
É para a gente parar e pensar que amor louco é esse de Deus. Então, Catarina de Siena dizia: eu encontrei na terra o céu, porque o céu é Deus, e Deus habita em mim. Imaginou isso? As frases das conversas dela com Deus, com Jesus, eu falo com os livros de Catarina de Siena, a gente lê uma parte, eu falo com Jesus, vou dar uma volta, tá? Porque é muita coisa, é muito denso. Depois medita, depois continua. Então não consegue acabar os livros de Catarina, porque as místicas pesadas, né? Conviveu assim, tete a tete com Deus, né? Brinquedo, né? Igual São Bento, né, gente? Vocês sabem que São Bento foi levado ao céu? Igual São Paulo? São Bento um dia, na janela, olhando as estrelas, contemplando, né? Beleza de Deus, contemplando a criação. E ele percebe que o coração dele foi dilatando, dilatando, ele foi elevado aos céus. Eu fico imaginando isso. Foi, viu o que viu, voltou. Diz que nunca mais foi normal. Mas quem vai ser normal depois disso? Tem jeito de ser normal? Ué? Diz que vivia aéreo. Claro, não vivia aqui não, andava aqui, mas estava aqui não. Ué. Depois que você viu o que viu, como é que fica normal? A gente já não é muito certinho, né? Depois que vê as coisas todas. Olha que coisa espetacular, gente. São Bento fez mais de 900 mosteiros no mundo. Aquela regra dele, que não tem lógica um homem daquele, foi elevado ao céu, como Paulo foi. Por quê? Porque essa realidade é real. E o mundo, o espírito, falou, mas você está falando que Deus habita em mim? Sinto nada, nem eu. Mas você sente a sua circulação? Você sente a sua digestão? A sua respiração? Se eu falar com você assim, respira. Se você não falar, você não percebe que você respira. Você não percebe que o seu coração bate, eu não sei o que fala. Escuta seu coração. Escuta, veja para ver a sua pressão. Não. Mas não está acontecendo? Deus está em nós. E a gente não percebe.